Vamos lá, minhas excelências, porque o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta terça-feira para repercutir a suspensão da vacina chinesa contra a Covid-19. A manifestação do mandatário ocorre um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspender os testes da vacina Coronavac após o registro de evento adverso grave e involuntário dos estudos. Ao ser questionado por um seguidor sobre o assunto, Bolsonaro escreveu, abre aspas, morte, invalidez, anomalia, esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas. Em resposta, o governador de São Paulo publicou que confia nos testes. Abre aspas. Efeito adverso grave de um voluntário da Coronavac não está relacionado à vacina. Anvisa é um órgão técnico. Confio que testes com a vacina do Butantan serão retomados de imediato. O objetivo do Butantan é viabilizar vacina segura para todos os brasileiros. O único adversário é o vírus. Fecha aspas. De imediato, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, se pronunciou e garantiu que a morte do voluntário não tem a ver com a vacina. O que, de fato, se mostrou ser verdadeiro após o boletim médico atestar que a causa da morte foi suicídio. Agora à tarde, em entrevista coletiva, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que a decisão de suspender os testes foi técnica e baseada no fato de as informações repassadas pelo Instituto Butantan serem insuficientes e incompletas. Vamos nessa então, começando os comentários da tarde de hoje por ela, Thaís Oyama. Pois é, Paulo, eu entendo que uma agência que tem, entre outras atribuições, a de decidir se o remédio que ela libera vai fazer bem para a população, vai fazer mal para a população, essa agência ela tem que seguir protocolos bastante rígidos, que às vezes parecem incompreensíveis para nós leigos. Por exemplo, nessa entrevista coletiva dada pelos diretores da Anvisa, eles reiteraram muito que tem esse protocolo que diz assim, reiteraram e disseram que é muito importante. Se, durante os testes de uma vacina, aparece um efeito adverso grave esperado, os testes continuam. Nada é suspenso. Então, o que é um efeito adverso grave esperado? Um exemplo seria a morte de algum voluntário por Covid-19. A gente está no meio de uma pandemia, metade tomou placebo. Então, isso é um efeito adverso grave, mas é esperado. Então, eles disseram, já se, durante os testes, ocorrer um efeito adverso grave não esperado, os testes têm que ser suspensos, isso diz o protocolo. O que é um exemplo de efeito adverso grave não esperado? É uma sequela, é uma incapacitação, é uma morte súbita. Então, o que eles disseram foi, basicamente, a gente recebeu aqui essa notificação do Butantan dizendo que teve um efeito grave adverso não esperado e a gente pegou e suspendeu a vacina conforme manda o protocolo. Foi isso que a Anvisa disse. Agora, tem pequenas coisas aí bastante importantes que me parecem muito curiosas. Por exemplo, o próprio diretor da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres, ele disse que fez isso prontamente porque não podia esperar e porque as informações levantadas pelo Butantan eram insuficientes. Por exemplo, não faziam referências ao fato de a morte do voluntário ter se dado por suicídio. Então, ele disse que eram insuficientes, ele não sabia tudo isso, então achou por bem suspender. Mas ele diz também que assim que a Anvisa recebeu essa notificação, eles reuniram, ele teve o cuidado de reunir, nas palavras dele, um comitê de especialistas para ver o que eles faziam. Então, veja bem a situação. Imagina um monte de gente lá na Anvisa, reunido, todo mundo olhando para uma mensagem e falando, então teve um efeito adverso não esperado. O que será que é isso? O Butantan diz que foi não esperado, mas diz que não tem relação com os testes. O que será que é isso que eles querem dizer? Fica um monte de gente olhando a mensagem e ninguém liga para o Instituto do Butantan para perguntar, ainda que informalmente, o que é que houve. Não. O que eles fazem? Eles apertam o botão vermelho e suspendem a vacina. É isso que o diretor da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres, disse que houve. Eu acho isso bastante estranho e acho outra coisa estranha também. Por quê? Por que essa decisão ela foi comunicada primeiro ou quase concomitantemente
para a imprensa, para o público em geral, sem nenhum cuidado para não alarmar o público em geral, e 20 minutos, meia hora depois, ou antes, porque foi quase ao mesmo tempo, a Anvisa decidiu isso na segunda-feira, decidiu suspender todos os testes, colocou no portal, por volta das 8h30 da noite, colocou no portal dela a decisão de suspender os testes, e 20 minutos antes tinha mandado essa notificação por e-mail para o Instituto Butantan. Sexta-feira à noite, quem é que no Instituto Butantan vai abrir o e-mail? Então, acho que eles esperavam que o Instituto Butantan fosse saber como soube, ou seja, pela imprensa. Começou a ligar um monte de jornalista para lá, perguntar se é verdade que a vacina Coronavac tinha sido suspensa, os testes tinham sido suspensos. Então, foi dessa forma. Por que fazer dessa forma? Por que não, ao menos, combinar com o Instituto Butantan uma forma de divulgar essa notícia sem que se fizesse esse alarme todo, porque todo mundo ficou alarmado, evidentemente, quando uma notícia é colocada dessa forma, sem nenhuma explicação. Então, Paulo, teve aí, a coletiva foi bastante desorganizada, na verdade, todo mundo me pareceu muito nervoso, então as explicações eram meio vagas, aí teve um tal de desentendimento lá, na chegada da comunicação, eles alegaram problemas técnicos, tem um monte de coisas aí um pouco mais explicadas, mas o que eles querem dizer é que teve um problema, talvez um mal-entendido, ou ainda numa interpretação benigna, um problema de comunicação, e se for isso, bom, tomara que o negócio seja resolvido rapidamente. O que eles vão fazer agora? Segundo a Anvisa, eles vão a esperar esse parecer do comitê independente, que deve receber, então, o laudo médico dizendo que o voluntário morreu de fato por suicídio. O comitê independente vai fazer esse parecer, vai encaminhar para a Anvisa. Isso tudo foi uma descrição dada pelo diretor da Anvisa. E daí eles vão tomar a sua decisão, que me parece bem claro, a decisão de retomar a vacina, os testes da vacina. Esperemos que isso seja feito num prazo bastante razoável, porque não se trata, por exemplo, como aconteceu no caso da vacina de Oxford, como aconteceu no caso da vacina da Johnson, de doenças que tinham causas inexplicáveis ou inexplicadas ou aparentemente inexplicáveis, e daí tem que se fazer toda lá uma pesquisa. Aqui me parece bastante claro, parece para todo mundo bastante claro, que foi um evento que não teve qualquer relação com a vacina. Então esperemos que isso se resolva logo. Para concluir, sobre o comentário do presidente Bolsonaro, é tão infeliz que eu vou me reservar o direito de nem comentar, só lastimar. Paulo Figueiredo. Bom, eu também não vou defender a declaração do presidente Bolsonaro na sua forma, né? É inequívoco que o presidente tem dificuldade de se comunicar às vezes, né? Na verdade, muitas vezes, é comum. O presidente Bolsonaro tem um problema de comunicação no governo o tempo inteiro e isso gera determinadas crises desnecessárias. Pareceu claro, lendo o comentário dele no Facebook, que ele não se referia, ele não estava feliz, a vitória não era a morte do sujeito, né? Que Deus tenha lá a sua alma, mas a paralisação dos estudos da vacina, que na verdade, acho que a Thaís até explicou bem o caso, elas aconteceram por um protocolo automático da Anvisa. Eu nem entendo exatamente qual é a polêmica. O protocolo está lá, o protocolo é claro, houve um evento não esperado, morte é um evento não esperado, você paralisa até que seja esclarecido o que está acontecendo. E nesse meio tempo, não é como se tivessem pego todas as vacinas e tivessem jogado num forno e queimado tudo. Não, é só uma pausa para entender o que está acontecendo. Isso é bastante normal em qualquer aprovação de droga, na verdade é normal em qualquer processo de estudo científico. Então, nesse ponto eu não entendo exatamente qual é a polêmica. Uma ação técnica, normal, procedimental, acho que parece até que o governador João Dória concorda. Bom, superando a questão dos problemas de comunicação do presidente, a posição central dele está correta. Todo mundo tem desconfiança contra uma vacina nova, de uma doença nova, que não foi plenamente testada, cujo processo está sendo mais rápido do que o normal, ainda mais uma vacina made in China. Não tem nada de anormal nisso. As pessoas sabem que a China faz boas coisas, mas a China é parte do problema da manufatura chinesa. Nem sempre você tem um bom controle de qualidade. Tanto que todo mundo brinca, negócio Xing Ling, é coisa Xing Ling. Faz parte até da cultura popular. Então, a posição central do presidente estava correta, né? E pior ainda, uma vacina obrigatória. Todo mundo tem a desconfiança, seguem os protocolos da Anvisa e vida que segue, normal, processo normal de um país que tem instituições, né? Instituições técnicas. Agora,
será que ninguém... Porque a grande polêmica na internet não está tanto a paralisação da vacina ou não, está muito mais a declaração do presidente e a imprensa fingindo uma certa indignação com a declaração do presidente, criando um escarcéu, até diferente do que a Thaís está fazendo, que só disse que era lamentável, ela preferia nem comentar. A maior parte da imprensa está criando um escarcéu em cima da declaração, claramente uma declaração infeliz, mas claramente uma declaração mal interpretada. E o que a imprensa está fazendo? Se você reparar, a imprensa está agindo como supostamente indignada com o presidente, capitalizando politicamente em cima da morte de alguém. Ou seja, está fazendo a mesma coisa, usando a morte e a declaração do presidente para capitalizar politicamente, só que contra o Bolsonaro. E é esse o Brasil que a gente vive. Todos os assuntos são politizados, a imprensa escrava, só consegue enxergar as coisas do ponto de vista, falar mal ou bem do presidente, é tudo em torno do Bolsonaro. A vacina, teoricamente, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aliás, o próprio Bolsonaro deveria saber disso. Vacina não tem nada a ver com ele. A vacina, ser ou não aprovada, não é uma vitória ou uma derrota do Bolsonaro. Ou ela funciona e será utilizada, e aí é muito bem-vindo, ou ela não funciona, e aí não será utilizada. Óbvio que dependendo da livre escolha de cada um dos cidadãos, né? Enfim, é um assunto que deveria ser meramente técnico, virou um fla-flu, a vacina do Bolsonaro versus a vacina do João Dória, e não dá. Isso não é nem política, nem jornalismo, isso é caso de hospício. Josias, você já está me ouvindo? Me ouve bem? Me vê bem? Estou ouvindo sim, Paulo. Ah, perfeito. Então, por favor, seu comentário, Josias. Eu vou me permitir cordialmente discordar. Eu creio que está se passando o seguinte: o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, que deveria ser uma experiência restrita ao universo científico, se transformou num empreendimento político. E esse fenômeno é mundial, ele não se restringe ao Brasil, mas vai ganhando contornos dramáticos no Brasil. E essa dramaticidade ela fica ainda mais evidente quando o presidente Bolsonaro festeja nas redes sociais uma decisão da Anvisa, que é a agência regulatória de medicamentos do país, de suspender os testes dessa Coronavac, que o presidente chama de vacina chinesa do Dória. Bolsonaro escreveu lá: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória quer obrigar todos os paulistanos a tomar. Mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha. Faltou explicar o que é que ganha o presidente com eventuais embaraços ao desenvolvimento de uma vacina num país em que o vírus já produziu mais de 162 mil mortes. Morreu um dos milhares de voluntários que se ofereceram ao Instituto Butantan para participar desses testes da vacina. Aparentemente, a morte não tem relação com a vacina. Foi um suicídio. Mas o presidente Bolsonaro já decretou que essa vacina mata e aleja. Há erros em toda parte. O Butantan, sabendo que está no centro de um fogo cruzado entre o Bolsonaro e o João Dória, deveria ter encomendado um parecer de um comitê científico independente atestando que essa morte não tem vinculação com a vacina. O Instituto soube do episódio no dia 29 do mês passado. Então, tinha tempo para se precaver. E devia escancarar essa informação. Enviar para a Anvisa e, ao mesmo tempo, comunicar: olha, houve aqui um problema, não tem relação com a vacina e nós estamos encaminhando para a Anvisa. A Anvisa, por sua vez, informada, deveria ter divulgado a sua decisão de suspender, que é absolutamente natural, a decisão de suspender os testes, não por meio de uma nota oficial divulgada no período noturno, mas numa entrevista na qual explicassem ali os técnicos da agência, às claras, o que é que estava acontecendo. Olha, estamos suspendendo aqui, porque houve este evento, esta reação adversa, e se for tudo como está dizendo o Butantan, lá na frente os testes serão retomados. Em política quase tudo é permitido, exceto deixar-se surpreender. E ninguém pode alegar surpresa com o comportamento do presidente Bolsonaro. O presidente é um tipo de político que, se ele for passear num bosque com lindas árvores, ele vai enxergar só lenha para fogueira. E com essa sua celebração, o Bolsonaro acaba avacalhando a Anvisa, politizando uma agência que precisa ser técnica, independente, desrespeita a família do morto,
sapateia sobre a ansiedade de brasileiros que anseiam por vacinas e rebaixa a instituição da presidência. Não é possível que o presidente arrume uma confusão a cada dia. E confusão envolvendo vacina? Ora, francamente, é preciso perguntar o que ganha o presidente com essa sua obsessão em transformar tudo em trampolim para o seu projeto de reeleição. Não ganha nada o presidente, não ganha nada o país. A decisão da Anvisa é absolutamente natural, suspender o estudo de uma vacina que precisa se demonstrar. O presidente da Anvisa, inclusive, disse lá muito bem, nós não somos parceiros do Butantan, nós estamos aqui para fazer uma auditoria do processo de desenvolvimento da vacina. Então faz bem. Agora, não dá para que essas providências todas sejam tomadas num ambiente de franca politização. Isso é que é deplorável. Muito bem, Paulo e Thaís, podemos girar o assunto? Podemos. Thaís? Podemos, Paulo, girar o assunto? Eu acho que o Josias não discordou tanto de mim quanto ele acha que discordou, não. Então tá bom. Melhor assim. Vamos lá, então. Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1.